Graças a Deus, irmãos. A Madre Teresa de Calcutá, em uma das suas ocasiões, pediu a Deus pela vida de uma pessoa e ela foi curada. E aí? Fé? Ou misticismo? E aí, fé? Fé, Dudu? Hã? Depende da forma como ela orou, né? Orar gritando, talvez. Não? Numa dessas reuniões aí, um dos pastores da Igreja Universal orou e um aleijado levantou. Fé? E aí? Temos alguns problemas na nossa atualidade hoje, né? Eles precisam de respostas. Há alguns problemas que nós temos acompanhado em nossa realidade, em que situações como essas, de qual eu falei, questionam-se, ou melhor, termina tornando a fé um conceito, ou melhor, termina tornando a fé algo sem conceito. Algo que é entendido por aquilo que acontece. Então, fé hoje está muito relacionado com o que ela trouxe de benefícios. Então, talvez seja por isso, seja tão difícil responder essas perguntas. Porque nós ficamos, afinal de contas, o cara foi curado. Será que não foi fé? Irmãos, o meu objetivo nessa tarde, início de noite, é tratar desse assunto com vocês. Abramos nossas Bíblias aí na carta de Paulo escreve à igreja de Roma, Romanos, no capítulo 3. Nós iremos fazer a leitura que vai do versículo 19 até o versículo de número 31. Romanos capítulo 3. Aí do versículo 19 até o versículo 31. Antes de começarmos a leitura, eu vou desacreditar aqueles que esperam que eu traga algum testemunho pessoal. Então, quem conhece a minha história no passado, não trarei testemunhos pessoais. Então, se você veio aqui com esse objetivo, e eu não sei se eu fui o convidado para esse tema com esse objetivo também, tendo em vista quem convidou sabia do meu antepassado. Então, eu não trarei testemunho pessoal. Se eu tivesse dito isso, talvez eu não estivesse aqui hoje também, né? Romanos capítulo 3, do versículo 19 em diante. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Santo Deus, eu quero te pedir nessa noite, Pai, que através da palestra, Senhor, que foi preparada, através de algumas observâncias que iremos fazer no texto, que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa tarde, nesse início de noite, a vermos a distinção existente entre fé e misticismo. Não seremos capazes de alcançar, Senhor, sem a iluminação do Teu Espírito Santo, sem a compreensão que não é conquistada por esforços, mas é concedida por Ti. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema, já tratei algumas coisas sobre ele, é o sola fide e misticismo. A Reforma Protestante, e vocês provavelmente nas duas últimas palestras já ouviram um pouco sobre o contexto da Reforma, mas eu gostaria de trazer algumas coisas importantes sobre o contexto da Reforma e o porquê do grito do sola fide. Naquela época, essa frase que está aí, em latim, era uma frase que marcava bem a época em que a Reforma Protestante explodiu na Europa. Post tenebras lux, após trevas, luz. É assim que ficou conhecido o período em que houve uma libertação de um enclausuramento da falta de consciência a respeito da fé. E isso se deu por alguns motivos. E em algumas vezes eu já fiz essa cronologia aqui, mas eu sempre gosto de fazer essa cronologia novamente para mostrar e localizar vocês exatamente no contexto. O contexto se deu exatamente assim. Vocês não vão conseguir ler, mas vocês vão ouvir. Jesus Cristo veio, passou aqui 30 anos, iniciou seu ministério em 3 anos, discipulou, pregou, curou, fez milagres, morreu. Após ressuscitado, passou 40 dias, depois de ressuscitado, com os discípulos, certificando-se de tudo que havia ensinado e reforçando os seus ensinos e acrescentando ensinamentos a eles. Foram 40 dias de intensivo. Foram 3 anos de aprendizado e 40 dias de intensivo antes de ser assunto aos céus. Quando foi assunto aos céus, nós estamos ali em meados do ano, vamos colocar aí entre o 5º ano, até o 5º ano. A igreja começa então o ministério que o livro de Atos é chamado como o ministério do Espírito Santo. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver esse momento em que Jesus, depois de ter sido assunto aos céus, depois de ter orientado aos discípulos para ficarem em Jerusalém, para que do alto eles pudessem ser revestidos de poder. Resultado, os discípulos permanecem, alguns não, e Lucas vai dizer que 2 deles, por exemplo, iam a caminho de uma cidade chamada Emaús. Esses estavam fugindo mesmo, de fato, mas eles estavam lá, em sua grande maioria. Resultado, esse momento, estamos ali, os discípulos indo bem, o Espírito Santo vem no capítulo 2 de Atos, acontece aquele momento tão maravilhoso numa festa conhecida como a festa dos Pentecostes. Pedro aproveita a oportunidade e prega o Evangelho, mostra ali diante de judeus, galileus e povos de várias nações, judeus que estavam espalhados, que costumavam se reunir na festa de Pentecostes, e aí por isso havia a divisão de línguas. Aquele momento ali é um marco fundamental, tanto no ponto de vista escatológico, porque ali estava se concretizando que para o Evangelho agora não haveria fronteiras, por isso a diversidade de línguas.
Porque antes disso, a Babilônia, Síria, os persas, eles estavam em trevas pura, porque somente a nação de Israel fora iluminada para poder conhecer o Deus da revelação. As outras nações, não, de jeito nenhum. Mas ali em Pentecostes acontece algo extraordinário. Pedro aproveita, prega o evangelho, 3.000 se convertem, ou são 5.000, toda vez eu confundo a primeira pregação com a segunda pregação. Não sei se são 3 ou são 5.000 que se convertem. Passa o capítulo 2 de Atos, capítulo 3, Pedro e João estão subindo a porta do templo, encontram um coxo na porta do templo, pedindo moeda. E aí aquele texto que nós conhecemos em que eles dizem, olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que temos nós te damos, levanta e anda. E assim acontece. O cara levanta, pula, saltita, fica louco pelo que acontece. Pedro aproveita a oportunidade, prega o evangelho. Só que dessa vez prega dentro do templo. Por isso que ele foi preso depois. Resultado, depois dessa pregação, mais tantos 1.000 se convertem. Ou seja, a igreja estava voando. Vento em popa. Como diz o Matthew Henry, era como um navio em as suas naus sendo sopradas pelo vento do Espírito. A igreja voava. Resultado, passa-se os capítulos de Atos, nós começamos a acompanhar algumas perseguições, até elas serem intensificadas no capítulo 8, onde começa os períodos de perseguição contra a igreja. Temos a morte de Estevão, eu não diria o primeiro mártir, porque nós temos Abel, que foi o primeiro que morreu por causa da sua fé, mas num período neotestamentário, eu diria Estevão. Estevão morre ali, o próprio Paulo participa desse momento. Começa um momento em que a igreja já não tem mais tanta liberdade, tanta facilidade, porque até então Roma olhava para a igreja e dizia, é mais uma seita dos judeus. Roma se assemelhava muito ao império babilônico e ao império persa. Eles não subjugavam os seus escravos, tirando deles tudo o que tinham. Eles deixavam eles permanecerem com as suas religiões, com a sua vida comum. Eles subjugavam através de impostos. Roma não era diferente. Então, quando o cristianismo começou ali, Roma era mais uma seita. Só que o negócio foi tomando corpo. Roma começou a perceber que essa seita começou a modificar a vida de pessoas. Ladrões não roubavam mais, mentirosos não mentiam mais, pessoas não mais se submetiam a César como deveriam se submeter. E aí isso começa a gerar problemas. Problemas e resultado. Começam 2 séculos e meio que nós conhecemos como 2 séculos sangrentos na igreja. Séculos em que cristãos são queimados vivos em praça pública, são jogados em covas de leões, são jogados em arenas para serem assistidos, sendo devorados por uma grande multidão. 2 séculos e meio, até chegarmos ali no 4º século. Ano 315, Constantino, um dos generais romanos que brigava pelo poder com outro general, ganha uma de suas batalhas e resolve instituir o cristianismo como religião oficial do império. E ali começa a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Dizendo ele que, por um sonho talvez, ele tinha tido, e nesse sonho, há quem diga que ele viu uma cruz em um dos escudos, e por isso ele venceu a batalha, e então ele institui agora que toda Roma deveria ser cristã. Dali em diante, nós temos o declínio da igreja. Temos ali, ano 303, com Constantino. Ano 375, quando todo o império era cristão, se cria o culto dos santos. No ano 431, inventa-se o culto a Maria. No ano 503, surge a doutrina do purgatório. No ano 783, inicia-se a ideia de adoração de imagens e relíquias. No ano 1090 surge o rosário e no ano de 1229 a leitura da Bíblia ficou restrita exclusivamente ao clero.
Veja, em 2 séculos e meio de perseguição e sangue, a igreja era pura, com muito sofrimento. No maior avivamento evangélico da história da humanidade, feito por um decreto de um homem, em que milhares de ímpios se transformaram em cristãos, foi o evangelismo mais bem sucedido da história, de todas as histórias de todos os tempos. Bastou um decreto e um império se tornou cristão. Veja o resultado desse decreto. Em 13 séculos, quando ímpios entraram na igreja por força para serem cristãos, porque o império determinou assim. Foram 13 séculos a ponto de a Bíblia ser proibida de ser lida. Por que reforma protestante? Havia sempre os remanescentes. Nesses 14 séculos, houveram homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, que não se dobraram, que não tiveram medo. E assim começa a eclodir. Na verdade, eu não diria uma explosão, eu diria uma eclosão. Homens não conseguiam mais ficarem calados diante dessa realidade. E aí nós conhecemos alguns deles, como Jerônimo Savonarola, e aí nós temos Ulrich Zwinglio, nós temos alguns outros, conhecidos como aí talvez os pré-reformadores, até chegar no monge que nós mais conhecemos como Martinho Lutero. E dizia-se que o Lutero ele tinha uma angústia muito terrível. Há uma história que diz que quando ele foi se confessar, e ao se confessar o padre parou e disse: Lutero, vá pecar primeiro. Peque primeiro. Lutero ele tinha tanta angústia com o pecado, ele tinha uma necessidade tão grande de se limpar e de se justificar, que ele percebia a necessidade de ser justificado antes mesmo de pecar. Em que o padre provavelmente estava já abusado com ele, para não usar um outro termo, estava já triste com ele, e disse: vá pecar primeiro. Esse é o homem que, após a leitura de Romanos, descobre algo chamado como justificação pela fé. E aí vem o grito do sola fide. Os solas são os pilares da reforma protestante. Eu vou me deter exclusivamente nessa tarde ao sola fide. Para que nós entendamos o que é sola fide, é necessário primeiro que temos uma definição de fé. Uma definição de fé por Henry Carl, em seu dicionário de ética cristã, ele diz assim: existem 2 aspectos a serem observados. O primeiro se dá quanto à definição ou à questão epistemológica, e o segundo quanto à função. Primeiro é entendido que fé, precisamos entender 2 coisas a respeito de fé. Primeiro, o que é fé e para que serve fé. É isso que ele vai se deter a explicar. Então, existe uma questão de definição, de epistemologia, existe uma questão também de função. E isso nós vamos ver agora no próximo slide. Ele vai tratar primeiro a questão epistemológica. Na questão epistemológica, nós temos aí algumas coisas que é importante que nós destaquemos. Depois do momento conhecido como o Império das Trevas, ou melhor, a Idade das Trevas, você provavelmente na escola ouviu muito esse termo, quando se tratou da Idade Média. Quando a Reforma Protestante estoura, junto com ela e até antes dela, estourou várias coisas no mundo. Aquele era um período, na verdade, de grandes revoluções. No campo da religião, houve a sua, e assim foi a Reforma Protestante. Mas no campo econômico, no campo da ciência, nós tivemos grandes explosões na época. E elas não puderam ser interrompidas. Houve uma grande divisão do mundo nesse período. Para você ter uma ideia, há 300 anos atrás, a proporção é essa. Há 300 anos atrás, o melhor meio de locomoção eram os cavalos. Já parou para pensar nisso? Hoje o homem vai na lua. Veja, em 300 anos, percebeu
a explosão, aconteceu algo parecido naquele momento da Idade Média. Quando a imprensa se desenvolveu, e talvez foi por isso, talvez não, com certeza foi por isso que a reforma tomou tanta proporção. Porque aquelas 95 teses foram multiplicadas e logo foram espalhadas pela Europa inteira. Naquele momento, irmãos, o que se entendia por fé era aquilo que determinava apenas algo sobre acreditar. E isso talvez seja uma definição que trate o conceito de fé. Desde a época do Iluminismo, que é esse momento quando acaba a Idade Média, vem aí aquele movimento francês que propõe agora que não mais a igreja determina o que é certo e o que é errado, mas agora o próprio homem vai determinar o que é certo, o que é errado. Esse homem agora ele passa a ser o centro do que se entende por verdade. Não seria diferente todo conceito religioso acompanhar isso. Então todos os conceitos religiosos, após o Iluminismo, acompanhou as influências do Iluminismo. A fé acompanhou junto. E nesse conceito, a fé passou a ser algo parecido com um conhecimento inferior. Era assim que a fé era vista. É assim a definição de fé, inclusive, por exemplo, em meios acadêmicos até hoje. Até os nossos dias, definição de fé em um ambiente acadêmico é conhecimento inferior. E isso se dá porque, para eles, a fé é vista como um firme comprometimento em relação a uma crença que não pode ser adequadamente justificada com bases em evidências existentes. Em outras palavras, para eles, é um tipo de conhecimento que é adquirido sem evidências. E adivinha, evidências, após o Iluminismo, é o que determina a fé agora. Porque, afinal de contas, a Igreja Católica Romana dizia o seguinte, que após o oceano havia um abismo. E que todo tipo de conhecimento que não fosse submisso ao que a Igreja determinava, não era conhecimento. Qual é o resultado? Qual é a resposta a uma situação como essa? Agora, só acreditamos no que vemos. Só acreditamos no que sentimos. E aí vem os sentidos. E aí vem a ciência. O desenvolvimento científico. E aí vem o conhecimento que precisa ser feito aqui e tem que ser repetido no Japão para dar o mesmo resultado. Se não der, não é verdade e não é certo. É por isso que fé, ainda hoje em nossos dias, no campo acadêmico, é chamado de conhecimento inferior. Porque faltam evidências. Faltando evidências, nós avançamos. A igreja, vendo isso, responde a isso. E aí vem aquele momento em que nós chamamos dos escolásticos, os pais escolásticos da igreja. Vendo o grande declínio da fé, junto com o que agora os movimentos estavam trazendo, não, peraí. Talvez nós consigamos encontrar evidências na fé. Agostinho, que não é um pai escolástico, eu não classifico ele como, mas ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: crer nada mais é do que pensar com assentimento. Assentimento entenda como confiança, acreditar. É pensar e acreditar. Essa era uma definição de fé em uma ocasião como essa. Você já percebe aí uma fé trazendo respostas a uma circunstância. Não, peraí. Fé tem razão. Fé não é algo louco, não. E ele estava certo. Fé não é algo que ao nosso conhecimento é desprezado. A fé passa também pelo conhecimento. E Agostinho vai dizer isso. A igreja romana define fé como fé é assentir, concordar, é um assentimento fiduciário. Ou seja, não. Você percebe o acompanhamento? Eles vão acompanhando o que vai acontecendo no mundo. A fé vai tomando novos conceitos. Por quê? Havia um problema. O problema é não mais fé. Porque fé não passa por conhecimento. A igreja responde, não, quem disse que fé não passa por conhecimento? Não é assim não. Fé passa por conhecimento. Então fé é pensar e acreditar. Mas isso ainda é insuficiente. Fé é assentir. Uma pessoa pode conhecer algo,
mas pode não acreditar naquilo. Então, o que é que eles chegaram à conclusão? Peraí, fé é racional, mas não é somente racional, é necessário algo mais, tem que assentir, tem que concordar, tem que acreditar, e aí já sai do campo da razão, tem que acreditar, tem que depositar confiança, e aí vem essa definição de que, por que isso? Porque fé é isso, não é somente saber de coisas, porque fé não é somente informações, porque, adivinha, pessoas que não têm fé, elas podem dizer que é verdade, por exemplo, o fato de Jesus ter multiplicado pães e peixes, mas elas podem não acreditar nisso. Elas podem tomar como verdades determinadas coisas, mas isso não necessariamente leva a assentir, a concordar, a acreditar. E vocês vão saber disso mais à frente, quando Lutero for definir fé. Porque Lutero vai dizer o que é acreditar. Então, fé passa pelo campo da razão, mas é um pouquinho mais. Tem que assentir. Mas não é somente um ou outro, tem que ser os dois. Porque é possível alguém apenas saber que tem informações, que essas são verdadeiras, mas é possível que essa pessoa que saiba que existem informações não acredite nelas. Ela tem a opção de acreditar e não acreditar. Então, fé passa tanto pelo campo da razão, como também de confiança. Na tradição cristã, a fé possuiu aspectos epistemológicos quanto soteriológicos, ou seja, tanto diz respeito à forma como as coisas que podem ser conhecidas, especialmente aquelas relacionadas a Deus, como também à compreensão da salvação. E eu vou avançar um slide para poder trazer essa explicação do Tomás de Aquino. Depois desse momento de explosão, que agora a fé era vista como algo inferior, surge o que nós conhecemos como uma apologética evidencialista. Questionou-se o seguinte: podemos saber se Deus existe? Porque até então, na Idade Média, eu acreditava que Deus existia. Eu acreditava que Deus existia porque a igreja me mandava acreditar que Deus existia. Mas agora não. Agora é diferente. Agora eu preciso de alguma coisa a mais para saber que Deus existe. Porque Deus só existe se houver evidências. Se houver evidências. Surge então a resposta a esse problema. Tomás de Aquino, eu tenho muito gosto por ele, ele se propõe a dizer, peraí, fé também não é um negócio que é inferior não. Nós podemos mostrar e levar o homem ao seu conhecimento, elevar o seu conhecimento a ponto dele desconfiar pelo menos que existe uma divindade. Eu posso convencer o homem que Deus existe. Apesar que essa não era a sua intenção, quando levantou os 5 pontos dele, mas a intenção dele era mostrar que, olha, já que vocês fazem tanta questão por evidências, deixa eu mostrar algumas evidências a vocês. E aí Tomás de Aquino levanta, Deus existe, então me prove. Ele vai dizer, tá bem. Ele levanta aí 5 existências, 5 provas da existência de Deus. Ele diz assim, primeira prova é que, ele chama essa prova de motor imóvel. Ele dizia o seguinte, um ser não se move sozinho. Se nós retroagirmos ao infinito, não conseguiremos explicar a existência se não existir um motor inicial que moveu todos os outros. É lógico o sentido. Ele usa a ideia de que tudo é movimento. Mas perceba, tem que haver alguma coisa que um dia não foi movimentada por nada. Porque senão, vamos retroagir, cairemos no limbo sem fim e resultado, a realidade não existe. É um pouco louco isso, né? Isso é um pouco de filosofia. Ele era fera nessa área. Ele mostrava que assim, realidade só existe quando nós conseguimos identificar um início. É que nem uma escada. Pense comigo numa escada. Aqui nós temos 3 degraus. Ou melhor, 3 degraus. O primeiro, o segundo e o terceiro. Mas se você visse
Você vê o primeiro degrau. Concorda comigo? Você não vê o primeiro degrau aqui? Quem não consegue ver, você sabe que existe um primeiro degrau aqui. Mas se você visse apenas o segundo degrau, somente a metade desses 3 degraus, você ia chegar a uma conclusão seguinte: peraí, tem que ter havido um primeiro, tem que existir um primeiro. Porque se não existir um primeiro, quem me garante que isso é um degrau? Essa era a ideia de Tomás de Aquino. Existe um motor que é imóvel. Esse motor movimentou todos os outros. Olha, já podemos dizer que existe um ser que não foi gerado por nada. Ele é um ser em si mesmo. A segunda coisa que ele traz é a causa eficiente, que remonta muito ao primeiro ponto dele. Ele vai dizer o seguinte, ele percebe a existência de causas e efeitos no mundo, e ele propõe a ideia de uma causa única. Ele diz assim, tem que haver uma causa única. Uma causa única, que não foi gerada por nenhum outro efeito. Algo que sempre existiu, que não foi gerado por nada, mas que gera todas as coisas. Terceira, existência de seres contingentes. Ele vai dizer o seguinte, eu e você existimos por uma necessidade, ou seja, existe uma explicação para isso, uma vez que um dia não existimos. Ele vai dizer o seguinte, é lógica. Você existe? Existe. Mas um dia você não existiu. Então, existe uma explicação para você existir. Concorda comigo? Porque se não existisse explicação, você existir ou não existir, não faria diferença. Mas se você não existiu e hoje você existe, existe uma explicação. E aí ele leva àquela ideia de design inteligente. Tudo que eu estou falando aqui era uma tentativa de mostrar, olha, a fé também é racional. Também é racional. Ele leva a quarta, que são o grau de perfeição. E assim, você fala que isso é bom, mas de onde você tirou o bom? Porque nós só podemos determinar um padrão, ou melhor, nós só podemos determinar o que é mais e o que é menos por um padrão. Qual é o padrão? Então, através do grau de perfeição, ele tenta mostrar, deve existir alguém ou alguma coisa que é o padrão supremo, para que todas as outras coisas fora dele possa ser comparada com eles e nós entendamos o que é menos, o que é mais, o que é bom, o que é ruim. Você deve estar espantado com isso, né? Meu irmão, o cara provou a existência de Deus. E ele chega no último, que é o argumento teleológico. O mundo mostra traços evidentes de um design inteligente. Processos naturais e objetos parecem adaptar-se a certos objetivos definidos. Aqui é a mesma ideia de Descartes, desculpa. Ele vai dizer, é aquela ideia de igualdade. Criação e criatura. Se você existe, então quem lhe criou só pode ser, no mínimo, igual ou superior a você. Não pode ser inferior. Entende? Você existe, você pensa. Você anda. Então quem lhe criou, no mínimo, tem que pensar igual a você. Porque é lei de criação. Quando você vai criar uma obra de arte, quem é maior, você ou a obra de arte? Você, porque você não foi você que criou a obra de arte. Então o Criador sempre será superior à sua obra. Resultado, você é uma obra, você existe. Então quem lhe criou não pode ser inferior a você. Por isso, então, não vemos do macaco. Veja, evidências. Eu estou trazendo tudo isso para vocês, para mostrar que o mundo tem definição para a fé. E essa definição não necessariamente está errada, mas ela não é suficiente. Porque esses argumentos que eu trouxe para vocês de Tomás de Aquino, não é o argumento, por exemplo, que nós somos reformados defendemos. Apesar de ser massa, é fera, mas você nunca vai conseguir provar a existência de Deus. Não se engane. Se você estava com a esperança de sair daqui para chegar na faculdade, vou provar a existência de Deus para o meu professor, não faça isso. Você vai se dar mal. Não vai provar, você nunca provará a existência de Deus para ninguém. Deus não pode ser provado para ninguém. A sua existência não depende de evidências. Aí é onde está o problema. O problema com o argumento evidencialista é esse. É porque submete a existência de Deus às evidências. E aí adivinha quem se torna Deus? As evidências. Que faz o quê? Deus existir ou não existir por causa das evidências.
É por isso que nós somos reformados, nós não defendemos essa linha evidencialista. Nós defendemos a linha pressuposicionalista. Ou seja, nós pressupomos que já existe um Deus. Gênesis 1, versículo 1. Como é que começa? Começa assim. Antes de tudo, um ser maior de todo o universo, do qual ele é supremo, esplendoroso, ele vem à existência do nada. Começa assim, Gênesis 1? Não. Né? Gênesis 1 já começa dizendo, Deus existe. Percebe? Não precisa de evidências. Essa é nosso posicionamento filosófico cristão é esse. Nós pressupomos a existência dele. É por isso que nós nunca vamos conseguir provar a existência de Deus para ninguém. Porque para a gente, não precisamos de provas para a existência dele ou não. E aí vem um conceito de fé que é superior ao conceito de fé que o academicismo tem, que até a igreja romana tem, e que até nem em seu todo é errado. Porque fé passa pela razão, passa, tem assentimento, tem credulidade, tem, mas ela tem um princípio que na teologia reformada a distingue, por exemplo, do misticismo. E é esse conceito que Lutero vai tratar. Então, Lutero vai dizer, peraí, tem um negócio a mais aí. A noção de fé defendida por Lutero apresenta 3 elementos, e são eles. A fé possui uma dimensão pessoal e não puramente histórica. Aí Lutero vai dizer assim, peraí, fé tem algo na fé que exige pessoalidade. E ele vai dizer, pecadores são perfeitamente capazes de confiar nas informações contidas no Evangelho. Perfeitamente capazes. Aí ele vai dizer, a fé redentora envolve a atitude de crer e confiar que Cristo nasceu por nós de forma pessoal e realizou por nós a obra da salvação. Aí ele vai dizer, a fé possui uma dimensão pessoal. Então, além de passar pelo campo da razão, além de haver assentimento, credulidade, depositar confiança, a fé exige relacionamento. Aí agora a gente vai começar a responder aquelas perguntas da Madre Teresa de Calcutá. Tem que haver relacionamento pessoal. Ele vai dizer, fé envolve dimensão pessoal. Segundo, a fé envolve um fator de confiança, fidúcia, que até então nós já havíamos falado sobre ela. Mas Calvino acrescenta uma coisa, ele diz assim, a fé não representa apenas crer que algo seja verdade, é também estar preparado para agir com base nessa crença. E aí Lutero vai dizer, é o assentimento. O assentimento não é apenas acreditar. Então nós já começamos a formar um conceito de fé. O conceito de fé vai começando a ser formado. Primeiro, tem que haver relacionamento para haver fé. Essa fé agora exige atividade. Ele vai dizer assim, a fidúcia, acreditar, não é um confiar em informações, mas é agir de acordo nas informações em que se confia. Lutero expande o conceito de acreditar, porque até então acreditar, até um ímpio poderia acreditar. Ele acredita, por exemplo, que Jesus veio ao mundo. Parabéns para ele. Mas agir de acordo com a crença de que Jesus veio ao mundo, aí exige o primeiro ponto, relacionamento pessoal. Então o conceito de fé agora começa a expandir. Lutero começa a expandir e dizer, peraí, fé não é assim não. Fé não é confiar nas coisas, é acreditar que as coisas vão acontecer. Fé não é confiar nas coisas e nem acreditar que as coisas vão acontecer. Faltou o nem aí. Fé é acreditar puramente e autenticamente nas promessas de Deus, na integridade de Deus e na fidelidade dele para cumprir suas promessas. Aí começa a trazer agora a ideia do misticismo. Vê, olha a definição de Lutero. Fé não é confiar nas coisas e acreditar que elas vão acontecer.
Exemplo. Vamos na loteria. A irmãzinha teve um sonho. Ela sonhou com a placa do carro que o irmãozinho da igreja tem. E ela vai com toda a fé do mundo, tira R$5 da carteira, chega na loteria e faz o joguinho dela. A miserável ganha. A miserável fica milionária. E aí? Talvez, se nós já tivéssemos esse conceito anteriormente, ficaria fácil dizer que isso não é fé. Mas percebe como o nosso conceito de fé é subordinado a evidências, a acreditar que coisas vão acontecer. Só que Lutero diz, não, fé não é acreditar que coisas vão acontecer. Fé não é acreditar no que você não vê apenas e em coisas que vão acontecer. Você, Renato, e Hebreus? Definição clássica de fé. Aí a gente pega aquele texto de Hebreus 12, né? Fé é o quê? Abra sua Bíblia aí. Quem é mais rápido aí? Abre em Hebreus aí, na definição de fé. Quem achou o texto, lê pra gente aí em voz alta. É a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Ei, Renato, então peraí. Então fé é acreditar que coisas vão acontecer. Mas se você continuar lendo o texto, aí o autor vai dizer do que ele está falando. Aí ele vai citar Abel, ele vai citar Noé, ele vai citar Enoque, e aí começa aquela galeria que nós chamamos dos heróis da fé. Então, ele não está falando que fé é acreditar em coisas. Ele está dizendo, olha, isso aqui é uma definição de fé. Eu vou mostrar como é que essa fé se exemplifica. Ele começa a falar da história desses homens. E adivinham o que existe em comum nas histórias desses homens? Esses homens não acreditavam que coisas iam acontecer. Sabe por quê? Nenhum deles viram as promessas acontecer. Falharam? Foram fracassados? Nenhum dos apóstolos viram a promessa acontecer. Paulo, que é talvez o mais entusiasmado, a ponto de dizer, não case não, meu irmão, porque se você casar, talvez você não tenha tempo para dedicar tanto tempo para o evangelho, porque Jesus está voltando. Paulo era o mais entusiasmado para ver as coisas acontecer. Adivinha, Paulo não viu. Ele fracassou, porque as coisas não aconteceram. Então fé não é acreditar nas coisas que vão acontecer. É isso, Lutero está expandindo esse conceito, mostrando, ó, essa ideia é uma ideia mística de fé. A ideia mística de fé é essa, é por isso que os ímpios têm tanta fé. Tem tanta gente que ganhou na loteria por fé, meu amigo, você não tem nem ideia. Mas essa fé não é a fé que Lutero apresentou. Essa não é a fé em que Cristo apresentou. Ele vai dizer, olha, fé é puramente e autenticamente acreditar nas promessas de Deus. Ele submete o conceito de fé a quem é o criador da fé. Porque quando você não submete o conceito de fé a quem criou a fé, é misticismo. Talvez você estivesse esperando aqui eu falar de cruz pendurada no pescoço. Não precisa esconder a cruz não, irmão. Pode deixar, não tem problema com a cruz. Eu não vou falar sobre essas coisas. Porque falar sobre isso seria muito raso. Isso são consequências. Mas a causa é essa. Misticismo é todo o conceito de fé que não está subordinado a quem criou a fé. Então, fé não é acreditar em coisas que vão acontecer. Então, quando uma irmã diz, eu tenho fé que serei curada, olha agora o negócio começando a pegar bronca. Eu tenho fé que serei curado. Eu tenho fé em quê? Na minha cura? Porque se a fé for na minha cura, é misticismo.
Porque se a promessa de Deus na minha vida for eu não ser curado, os heróis da fé não viram a promessa se cumprindo. E aí? Eu tenho fé em quê? E aí vem a terceira questão de Lutero. Ele vai dizer o seguinte: a fé une o fiel a Cristo. Eu vou ler esse texto para vocês. Eu não poderia reproduzir decoradamente, com as melhores palavras como ele conseguiu reproduzir. Ele diz o seguinte: a fé não significa simplesmente o fato de nosso espírito perceber que a palavra de Deus está repleta de toda graça, liberdade e santidade. A fé também une o nosso espírito a Cristo, assim como a noiva une-se a seu noivo. Dessa união, conforme nos ensina Paulo em Efésios 5, 31 e 32, concluímos que Cristo e o nosso espírito tornam-se um só corpo, de forma que tenham tudo em comum, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todas as circunstâncias. Isso significa que aquilo que pertence a Cristo também pertence ao cristão, e aquilo que pertence ao cristão também pertence a Cristo. Embaixo ele exemplifica o que ele disse anteriormente. E aí vem um terceiro elemento de fé para Lutero. A fé para Lutero é, primeiro, nós vimos que a fé para Lutero a fé possui uma dimensão pessoal. Segundo, além da dimensão pessoal, a fé, ela traz um envolvimento de confiança, de forma que confiar não é acreditar nas coisas que vão acontecer. É um relacionamento pessoal, é confiar em alguém. Ainda que as coisas aconteçam ou não aconteçam. E terceiro, a fé une o fiel em quem ele tem fé. Logo, chegamos à conclusão que a fé, portanto, não representa a mera aceitação. A fé, portanto, não representa a mera aceitação de um conjunto de doutrinas abstratas. Antes, é como uma aliança, como um sinal mútuo de compromisso e da união entre Cristo e o cristão, e uma resposta integral a Deus que envolve todo o ser do cristão, a qual, por sua vez, leva à presença real e pessoal de Cristo em sua vida. Agora Lutero botou um funil. Ele agora disse assim, só existe fé em relacionamento pessoal com Cristo. Então, primeiro, você não tem fé em coisas. A fé, ela é uma ponte. Ela leva a algum lugar. Ela não é uma resposta em si mesmo. Quando a fé é uma resposta em si mesmo, ela é um misticismo. Porque você tem fé nas coisas e não em alguém. E adivinha, você passa a ser um cristão que nós chamamos como aqueles cristãos triunfalistas. O que é a teologia do triunfalismo? É aquilo que o quê? Eu sou um homem abençoado, por quê? Porque eu tenho emprego, porque eu tenho isso. Percebe? A minha fé leva a coisas. Isso é misticismo, isso não é fé. Porque no conceito de Lutero de fé, ele assim, é dimensão pessoal, é confiança e é união a Cristo. Então fé é fé em alguém. Então quando eu digo não tem nada errado em dizer que eu posso acreditar que Deus pode me curar. Mas eu também tenho que acreditar que Deus pode não me curar. Então eu não tenho fé na minha cura. Porque então eu já estou determinando que Deus vai agir comigo de acordo com a minha fé. Isso é misticismo. E aí, meu amigo, uma oração do justo tem muitos seus efeitos. Pense no versículo mais usado de forma errada, equivocada, para trazer um conceito de fé místico. Porque a gente submete Deus à nossa fé. Senão eu tenho fé. Então, se eu tenho fé, é por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus tanto se expande. Eles fazem isso. Exija. A sua fé é um instrumento de barganha. Se você tem fé, Deus não tem outra saída, não lhe concedeu o que você quer. Isso não é fé em alguém, isso é fé em coisas.
Fé em coisas é misticismo, não é fé. Fé envolve dimensão pessoal, união a Cristo e confiança. Irmãos, eu estou chegando ao fim dessa palestra e eu teria... O texto vai se avançando, mas tem uma coisa interessante que o Lutero explica. Ele diz o seguinte, que uma ilustração, né? Ele bota uma ilustração de um barco. Assim, ó, uma pessoa que está numa ilha, ela pode nunca sair dessa ilha, mesmo tendo um barco com ela nessa ilha. Ela tem um barco que está lá na ilha com ela, mas ela não confia o suficientemente para se lançar ao oceano em busca talvez de uma terra. Mas quando a gente entende o conceito de fé, eu entendo que fé traz uma dimensão pessoal. Então eu acredito no barco, o barco está lá comigo. Fé exige confiança. O barco não somente tem que estar lá, porque ele pode até lá e eu vou morrer com aquele barco lá. Exige de mim que eu haja de acordo com a confiança que eu tenho. Me lance ao oceano com aquele mar, com aquele barco. Ainda que o oceano seja incapaz dos meus olhos poderem alcançar o seu fim e eu esteja num pequeno barco, eu preciso agir de acordo com a minha fé. Então é confiança. Mas não somente isso. A fé, ela exige uma união a Cristo. É uma submissão. Então, o que os reformadores tanto gritavam naquela época era exatamente isso. É porque o conceito de fé tinha sido retirado daquele quem determinou como ela é e como ela funciona. E agora, esse conceito de fé passou a ser expandido num mundo até então conhecido, ridicularizado, por ser um conhecimento inferior que precisa de evidências para provar a sua validade. Mas, para mim, para você, isso se aplica como? Isso chegou até mim e você hoje, através de circunstâncias que estão à nossa volta, onde nós temos dificuldade de responder, por exemplo, se a Madre Teresa de Calcutá tinha fé. Porque adivinha, ela pediu a Deus pela cura de uma pessoa e essa pessoa foi curada. Ou, por exemplo, o Edir Macedo. Você não acha não que coisas acontecem na Igreja Universal? Tem muita mentira? Tem. Sim, ó. Mas você não acha que coisas acontecem mesmo não? Claro que acontece. É claro que tem pessoas ali que ganham muito dinheiro depois de algumas orações que ele faz. É claro. Porque você já imaginou, ele não conseguiria manter um império desse sem nenhuma verdade, pelo menos, melhor, sem nenhuma concretização daquilo que ele diz. Já imaginou? É bem verdade que existe bem mais mentiras do que verdade ali. Ou melhor, nos testemunhos. Mas é claro que algumas coisas acontecem. Mas eu não posso chamar aquilo de fé. Eu não posso chamar de fé. Porque fé não é um conceito subordinado a evidências. Quando fé está sendo colocada dessa forma, ela se transforma em misticismo. Então, quando alguém perguntar a você se fulano teve fé porque alguma coisa aconteceu, a gente tem que elencar algumas coisas a respeito disso. Quem é fulano? O que foi que aconteceu? Porque fé exige união com Cristo. Então, ímpio não tem fé. Sola fide só pode ser gritado por aqueles que foram alvos da reforma protestante. O grito do sola fide só pode ser expandido, ressoado, por aqueles que entendem a função do sola fide. Lembra do conceito inicial? Tem uma definição e tem uma função. E aí vem a doutrina da justificação. Texto de Romanos que nós lemos.
Irmãos, fé é um conceito, mas fé não tem um fim em si mesmo. Ela é um dom de Deus. E Deus só concede fé àqueles que foram resultados, aqueles que foram alvos da regeneração. Fé só é concedido após a regeneração. Então, ímpio não tem fé. Sola fide é só para a igreja. Por quê? Porque é depois da regeneração que o dom da fé é concedido por Deus. E adivinha, é concedido por Deus para que creiamos em quem? Para que creiamos em quem? Em Cristo, não nas coisas. Então nós temos que tirar isso do nosso meio. Nós precisamos fazer morrer esse conceito de fé que ainda insiste em permanecer em nosso meio, em que nós acreditamos em coisas. Não é que é errado você pedir a Deus que fulano seja curado. Você tem que pedir a Deus. A igreja deve orar pelos enfermos. Assim foi como o Senhor nos ensinou, por exemplo. Deve orar pelas suas necessidades? Deve. Mas nós não temos fé na cura. Nós não temos fé nas nossas necessidades supridas. A nossa fé, ela só tem um alvo, é Cristo. São as promessas de Cristo na nossa vida. E isso significa exclusivamente isso. Nada mais além do que isso. Você pode passar fome? Pode passar fome. Tendo fé? Tendo fé. Está assim de missionário, cheio de fé, passando fome agora. Comendo pouco. Agora uma coisa é certa, ele não vai morrer de fome. Mas ele vai sentir fome? Ah, se vai. Está assim de missionário, aleijado, com doença, cheio de fé. Pode ser que ele permaneça aleijado até o último dia da sua vida? Pode. Mas a fé dele, ele entende que a fé dele é o que une ele a Cristo, e não a cura que ele precisa receber. Eu optei nessa tarde a vir do início até as consequências, a mostrar as causas. Eu poderia aqui falar para vocês agora só sobre as consequências disso, sobre o que é misticismo, mas para mim vale mais a pena mostrar a vocês o que resulta isso. Porque as consequências disso, como por exemplo, crer em cura, milagres, esse negócio de igreja, levantar a mão, bababá, crer que você pode ter uma intimidade a mais com Cristo, revelações extras, sonhos, visões. Bababá. Se você escutou isso, você vai saber identificar o que é fé e o que não é fé. Eu ia gastar talvez aqui mais de 2 horas para dizer a vocês tantas coisas que hoje existem no meio evangélico, que é mais misticismo do que fé. Então eu preferi trazer os conceitos, o que de fato é fé, o que foi gritado no Sola Fide, para que daí vocês tirem as conclusões do que é misticismo. Misticismo é todo tipo de credulidade que não está submissa a quem criou a fé e ao único alvo da fé, que é Cristo. Fora disso, tudo é misticismo. Beleza, galera? Que Deus abençoe vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouco, talvez até um tiquinho, com esse conceito de Sola Fide e as suas implicações para os nossos dias. Deus abençoe.